Iniciar a gravação. Pronto, agora é só voltar para lá. Pronto. Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 3 do livro da Frances Yates, que é o Giordano Bruno e a Tradição Hermética. São 22 capítulos, né? A gente vai toda semana trabalhar um capítulo. E assim, esse livro é um livro clássico sobre esoterismo, né? Para aqueles que querem aprofundar o esoterismo, a partir dessa historiadora inglesa, a Frances Yates. Então, assim, hoje, esse capítulo eu não vou falar muita coisa, até porque é um capítulo curto, é um capítulo mais de passagem, né? Para depois ela entrar no Marcílio Ficino, e depois entrar no Giordano Bruno. Mas vamos ver aqui algumas questões desse capítulo que eu achei interessante. Ele começa na página 57, né? Como aqui está dizendo. Bom, eu resolvi resumir esse capítulo todo, o capítulo 3 da Frances Yates, nesse esquema aqui, né? O esquema do capítulo 3, a ideia central desse capítulo é que gnosticismo e magia andam juntos. E é claro que a gente tem que fazer aquela ressalva básica e entender que gnosticismo aqui não se refere ao gnosticismo histórico, aos gnósticos do século I, segundo, terceiro depois de Cristo. Valentim, não é isso, não é o gnosticismo histórico. A gente está falando aqui gnose como uma espécie de visão interior da totalidade. A gente está falando da experiência da gnose e não necessariamente dos gnósticos, tá? A gente está falando da gnose. A gnose, por definição, é uma experiência interior a respeito do mecanismo da totalidade. Então, o que ela vai querer dizer é que, no que diz respeito ao hermetismo, magia, que é a parte prática, e essa visão da totalidade, essa coisa meio que filosófica, elas andam juntas, elas não podem ser separadas. Por quê? Porque tem muita gente que separa o corpus hermético em uma parte filosófica e outra parte mágica, né? Como se o Asclépio e o Pimandro são livros filosóficos. O Liber Hermetis e depois o Picatrix, né, que não é diretamente do corpus hermético, mas está associado à filosofia hermética de uma maneira toda, seria a parte mágica. O que a Frances Yates está querendo dizer é o seguinte: não, existem questões filosóficas no Picatrix e no Liber Hermetis, e existem questões mágicas no Asclépio e no Pimandro, porque no que diz respeito à magia hermética, tanto essa visão da totalidade, essa questão filosófica, a gente tem que entender que filosofia aqui diz respeito a esse mapa do mundo, a esse esquema metafísico do mundo, a sabedoria do mundo, da criação, das coisas, dos anjos, da hierarquia, dos topos, tudo isso é filosofia. Então, filosofia aqui se compreende como se fosse uma espécie de sistema do mundo, né? E o que ela está querendo dizer nesse capítulo, basicamente, é que o corpus hermético é tanto uma filosofia mágica quanto uma magia filosófica. Esses dois aspectos, eles não estão desassociados. Até porque a gente tem que entender que o hermetismo era um fenômeno da elite intelectual, né, do Egito alexandrino. Não é como a feitiçaria, algo mais popular. Era feito por pessoas que, muito provavelmente, as pessoas que escreveram o corpus hermético, elas estavam por dentro da filosofia platônica, elas eram versadas em platonismo, elas eram versadas, inclusive, em algumas outras concepções mais tardias do platonismo. Então, é uma filosofia, então tem essa questão do arcabouço do mundo, e tem o desdobramento prático desse arcabouço do mundo, que é a magia. Então, a magia é um desdobramento prático dessa filosofia da natureza, vamos dizer assim, né? Então, nesse capítulo, ela vai chamar a atenção para isso. E aí, para quem está chegando agora, o corpus hermético, ele é um conjunto de textos, né? Que não foram as mesmas pessoas que escreveram, e que eles têm o Hermes como personagem central. Por isso, corpus hermético, né? E reflete muito a sabedoria, a filosofia, as questões e as preocupações ali do primeiro, segundo e terceiro século depois de Cristo, basicamente o Egito dominado ali por Roma. E, no que refere aqui ao o nosso estudo, no Renascimento, os magos do Renascimento, né, os filósofos do Renascimento, acreditavam que o corpus hermético era muito antigo, que era do tempo de Moisés, inclusive era anterior a Platão, era a fonte da filosofia platônica. Mas hoje nós sabemos que o corpus hermético, ele é depois de Cristo e ele absorve, inclusive, elementos do judaísmo helenizado, né? Então, assim, você vai dizer, então o pessoal do Renascimento estava errado em relação à histórica, a origem histórica do corpus hermético?
Sim, mas entre aspas, esse erro, né, histórico deles, explica muita coisa, né? Ajudou a reabilitar, assim, a importância de estudar o hermetismo dentro do cristianismo. Então, esse erro tinha uma função de, inclusive, legitimar diante dos olhos da igreja a importância de estudar esses assuntos, né? Pela antiguidade e como é que uma coisa tão antiga tinha uma linguagem tão cristã. Então, isso ajudou, foi um dispositivo político, né? Para que os filósofos do Renascimento pudessem se dedicar ao estudo do hermetismo e da magia, com alguma espécie de desculpa em relação à igreja, né? Dizer, olha, isso aqui anunciava o cristianismo. Temos que olhar isso com mais calma, né? Bom, peraí, continuando. Hoje eu tô mais de desenho, né? No final eu vou fazer fazer 3 coisas para a gente pensar no capítulo, mas é uma coisa que a gente precisa entender nessa cosmovisão do hermetismo, é a ideia do uno, né? A ideia de uma unidade que tudo abarca. Aí você vai dizer assim, esse uno originário, ele tem um fundo ao redor dele, um fundo imemorial ao redor dele? Bom, nos termos do hermetismo não se fala muito desse ungrund, desse sem fundo. Se fala do uno, da totalidade, né, dessa coisa plena, dessa plenitude que é condição de possibilidade de todos os seres, né? Então essa plenitude que se transborda, né? Então, na visão neoplatônica, uma visão platonismo tardio, que é a qual o hermetismo absorve, traz muito essa ideia de um uno como uma cascata, né? É algo cheio de si. Ele cria porque a criação transborda, não é bem criação, é um transbordamento de si mesmo. Então, ele é pura plenitude, né? Ele não pode ter um fundo, ele não pode ter um passado, né? Como, por exemplo, no Jacob Boehme, né? Lá no Renascimento, onde a gente vai ver a ideia do ungrund, né? Do sem fundo. Mas aí é outra história, já mexe com a teologia negativa, a gente vai ver isso com mais calma depois, para a gente falar do Dionísio Areopagita. Bom, e ao redor desse uno tem uma das coisas mais interessantes que talvez a gente possa estudar no corpus hermético e na filosofia hermética. Eu coloquei esses pontinhos vermelhos, que são os 36 decanatos. A gente vai falar muito deles, né? Porque essa ideia de que entre o uno e entre os planetas, acima dos planetas, mais originariamente que os planetas, existem 36 decanos, 36 imagens, 36 senhores do tempo, né, que representam uma espécie de divinização do tempo. Né? O tempo é sagrado para o egípcio, e isso passa para a filosofia grega quando o Egito é dominado por Roma. Né? Isso é sistematizado filosoficamente. Então, a gente tem que entender que o corpus hermético é uma mistura de tradição egípcia, porque esses 36 decanos vêm da contagem do tempo dos egípcios, mas é filosofia hermética porque já absorve, vamos dizer assim, esse modo grego de pensar, né, de pensar coerente, de pensar o sistema do mundo, essa coisa tipicamente filosófica do grego. E aí os 36 decanatos nós temos na astrologia, né? E muita gente se esquece que, do ponto de vista do hermetismo, esses 36 decanatos é que comandam os planetas. Os planetas se movem dentro desse tecido, né? Dentro desse elemento que liga o uno e os planetas, que são os 36 decanatos, que são 36 daimons, né? Forças daimônicas. Então é como se toda manifestação, todo momento do tempo tem aquele daimon, aquele decano que preside aquela parte do tempo. Por isso que lá no Picatrix tem magia para curar dor de dente, magia para evitar picada de cobra, magia para fazer um servo obedecer ao Senhor, magia para fazer um servo escapar do seu Senhor. Coisas bem práticas assim, né? Cavar um poço. E aí tinha a hora certa, que era a hora de que aquele decano presidia aquele assunto. E, portanto, a magia hermética é uma magia essencialmente astrológica, apesar da Franciette dizer que não é interessante a gente falar que é uma magia astrológica. O correto seria falar que é uma magia astral, né? Ou seja, é uma magia que opera dentro de um esquema onde os astros são mediadores de uma potência superior, que são os decanos, e acima deles, né? Não necessariamente astrológica, porque a astrologia vai se dobrar disso aqui, mas astral, é isso que a Franciette diz, né? Bom, e aí o Picatrix, eu achei muito interessante falar sobre o Picatrix, porque o Picatrix, ele não é uma obra ali da época do Corpus Hermético, do século I, III depois de Cristo, não é. O Picatrix é do século XI, XII, né, foi depois traduzido no século XIII, já no final da Idade Média, por um árabe, né? Então, veio do braço árabe. Picatrix é a tradução latina, mas
o nome árabe é um nome esquisito, não vou aqui pronunciar o nome árabe, mas que queria dizer a meta do sábio. Então, o Picatrix, ele vai formar muito a mentalidade mágica do Renascimento e de todo esoterismo, né, ocidental, porque ele é um grimório, né, ele é um grimório prático, e dentro desse grimório tem uma visão astrológica hermética por trás. Então, ele não é exatamente do corpus hermético, mas, de certa forma, ele está no corpus hermético, porque ele é um desdobramento dessa filosofia hermética, né? Então, alguns consideram, assim, o Picatrix como uma espécie de, olha, está dentro da filosofia hermética, está dentro do que a gente pode chamar de hermetismo. E o que fala o Picatrix? O Picatrix, ele fala dos 36 decanos, e quais são os horários propícios, os momentos para que cada um serve, com essas práticas mágicas que podem ser feitas para acionar a virtude e o poder desses decanos, né? E eu trouxe essa imagem porque, sim, os 36 decanatos estão na astrologia, e muita gente não dá essa importância devida aos 36 decanatos, deveria dar uma importância muito maior, né? Quando a gente estuda aqui a dimensão mágica da astrologia. E aqui, nessa imagem que eu peguei na internet, e aqui, é claro, fica o sentido especulativo, tem pessoas que vão associar os 36 decanatos com os naipes do tarô. Mas, claro, isso aqui é uma especulação simbólica, né? É uma chave de meditação, não necessariamente uma verdade histórica, né? Não necessariamente que os arcanos menores foram projetados para corresponder aos 36 daimons. Você vai dizer assim, como é que corresponde aos 36 decanatos? Bom, se você considerar que o 10 e o 1 são o mesmo, né? Porque 10 é o retorno, é um ciclo, né? É um de volta. Então, se você tirar os arcanos menores, ficariam 9, e 9 vezes 4, 36. Então, são 4 naipes, cada um com 9, de 1 a 9, tirando o 10, né? 10 seria o 1, 1 seria o 10, enfim, ficaria exatamente 36. E aí tem altas analogias que as pessoas fazem com o ciclo da Lua, com 360 graus, né? Por que são 36 decanos? Porque o ciclo se divide em 360 graus. Então, os decanos são que vão dividir o tempo, vão dividir o círculo, né? São as partes desse círculo, são as potências desse círculo, porque esse círculo, ele não é meramente quantidade, como é na modernidade, né? O nosso tem meio-dia, meia-noite. Qual a diferença? Nenhuma, é só quantidade de tempo. Mas para eles não, nesse tempo o tempo é qualitativo. Ou seja, cada momento do tempo tem sua qualidade, tem sua potência, tem sua erva, tem seu chamado, tem o seu canto, tem o seu talismã apropriado, tem a figura apropriada, tem a fumigação apropriada para acionar aquela força. Então o tempo, ele é um tempo qualitativo, ele não é um tempo quantitativo da modernidade. Ele é um tempo onde partes desse tempo são brechas e são potências de acontecimento na Terra, né? É interessante entender. E essa imagem aqui egípcia eu achei muito interessante porque fala assim como os decanos estão acima, né? Ó. Então, que as estrelas, ó, pode dizer que as estrelas e os decanos como senhores, né? Estariam acima desse processo, regendo os acontecimentos aqui na Terra. E aí o sábio, o mago, é aquele que sabe, entende essa linguagem do mundo. Então, existe um plano de fundo filosófico, porque quem expõe a linguagem do mundo é a filosofia, né? E a magia como um dobramento técnico, né, como um saber que se desdobra desse conhecimento do mundo. Por isso que magia e filosofia estão intrinsecamente ligados quando a gente fala de magia hermética, tá? E, como eu disse, hoje não vai ter muito assunto, porque o capítulo 3 é curto. Eu extraí 3 questões aqui para a gente pensar, a gente vai conversar mais do que, tá? Você já terminar a apresentação, esse aqui é o último slide, a gente vai mais conversar esses 3 pontos, né, que me chamaram a atenção nesse capítulo. Inclusive, eu também vou falar sobre eles depois que a gente for conversar aqui, que é o seguinte: o primeiro ponto é essa ideia de que o mago, ele parte de uma visão interior da totalidade, né? O termo gnose, como eu comecei a minha exposição, né? Ou seja, a magia, ela já pressupõe uma filosofia da natureza por trás, né? Ou seja, a magia é um desdobramento de uma filosofia da natureza, de uma visão da totalidade, dessa interioridade da totalidade, essa interioridade da natureza, mas, ao mesmo tempo, ela é um desdobramento técnico-instrumental desse conhecimento, né? Magia quanto arte, quanto tecne, né? Então, é muito interessante isso, porque, hoje em dia, as pessoas tendem a pensar a magia desassociado de uma cosmovisão de mundo, né? Vou acender aqui uma vela para eles, vou acender uma vela para não sei o quê, pura e simplesmente pelo sentimento, ou pura e simplesmente por achar bonito tal imagem, porque viu no TikTok, e se esquece que a magia, ela não está desassociada de uma maneira de olhar para o mundo.
né, de uma visão de mundo. Então, ela também fala sobre essa visão de mundo, e é importante ter consciência que visão de mundo se instaura a partir da sua visão de magia, né? A magia existe? Existe. Que tipo de mundo ela aponta? Que tipo de mundo ela pressupõe? Que tipo de contexto ela faz sentido, né? Eu penso que na modernidade a gente não pode mais admitir a magia como algo pertencente ao mundo dos fenômenos. Isso é uma opinião minha. A gente na modernidade não pode mais admitir a magia como algo do âmbito dos fenômenos. Por quê? Porque senão ela seria detectada pela ciência moderna, né? E ela não seria relegada ao obscurantismo, ao ocultismo, à superstição. A magia, para nós modernos, ela pertence não ao mundo dos fenômenos, mas ao mundo da vida. O mundo da vida é maior que o mundo dos fenômenos. E a ciência, na antiguidade, era ciência não dos fenômenos, era ciência da vida. Até ali no Renascimento, nós vamos ver os cientistas trabalhando com poções químicas, né? Estão fazendo poções químicas e alquímicas, e ao mesmo tempo evocando anjos. Por quê? Por que eles colocavam o anjo dentro da ciência? Porque a ciência era a ciência da vida. A ciência vira ciência dos fenômenos com Galileu, com a revolução científica, né? Então, para nós, a magia continua válida no mundo da vida, no mundo do simbólico, no mundo dessa potência do simbólico, no mundo da existência, né? Então, por exemplo, você vê, por exemplo, o capitalismo tem algo de mágico, né? Como é que o dinheiro gera mais dinheiro através do trabalho. Então, tem um mecanismo mágico ali, né? Tem um mecanismo, um certo fetiche, né? Parece uma magia, né? Como assim, juros, né? Gera. Então, a nossa sociedade está permeada de elementos mágicos, né? Mas elementos mágicos que pertencem ao mundo da vida, não ao mundo dos fenômenos. Aí você vai dizer assim, você está querendo dizer o que, Ana? Você está querendo dizer que a magia não existe? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que ela existe, mas eu estou resguardando o campo semântico em que nós modernos podemos falar sobre ela sem cair no obscurantismo, sem cair em ser reacionário, ou sei lá, sem ser simplesmente um apologeta do obscurantismo, né? Eu tenho muito essa preocupação, sabe, de resgatar a magia no mundo moderno, mas sem rejeitar aquilo que o mundo moderno tem direito de falar, que é a ciência, né? Que é a esfera pública, né? Que é o saber qualificado, né? A gente passou por uma pandemia onde é a ciência que dizia a vacina, e com todo sentido, com toda razão, a gente tem que ter essa confiança nessa esfera pública, mas aí que está a magia, você retira ela do mundo dos fenômenos, porque a ciência moderna instaurou o mundo dos fenômenos, então ela instaurou uma cosmovisão, né? Então, essa visão de que tudo é um mar de átomos, que até os espiritualistas aí da internet querem ver assim, né? Nada mais é do que justamente a ciência moderna construindo visão de mundo, construindo uma visão de mundo que, na verdade, é um reflexo do nosso tempo histórico. Então, eu tenho bastante essa preocupação. Vamos falar de magia? Vamos. Mas não vamos falar de magia como se fôssemos antigos ou pré-modernos, porque a gente nunca mais vai acessar essa visão, né? A gente não tem como voltar. A gente não tem como fingir que Deus não está morto, como dizia Nietzsche, né? A gente tem que reencontrar o sentido da magia onde ele sempre faz sentido, que é no mundo da vida. Talvez a gente, na modernidade, perdeu o mundo da vida, ficou somente com o mundo dos fenômenos, né? E aí a fenomenologia do Edmund Husserl e várias vertentes filosóficas contemporâneas, elas vão tentar trabalhar nesse sentido, de recuperar o mundo da vida, aquilo que Husserl chamava em alemão de Lebenswelt, né? O mundo da vida. No mundo da vida tem os anjos, no mundo da vida tem os diabos, no mundo da vida tem a fé, no mundo da vida tem o amor, no mundo da vida tem a arte, no mundo da vida tem a religião, no mundo da vida tem o sagrado, tem o profano. Embora no mundo dos fenômenos, daquilo que se mede, essas coisas podem não estar presentes, né? Como é que você vai medir a ética? Como é que você vai medir o direito? Como é que você vai medir a fé? Como é que você vai medir a mística? Talvez você não tenha como tratar isso como fenômeno no sentido do corpóreo, né? Mas aí a magia, ela continua válida no mundo da vida. Como eu tinha falado aqui outra vez, daquela questão do Levi-Strauss, né? Quando ele foi lá para uma tribo, e que a tribo lançou uma maldição em um homem, né? Que foi acusado de magia, de fazer magia maléfica. E aí a tribo colocou a sentença era que ele ia morrer doente por uma doença em dentro de uma semana, né? Ou seja, jogaram uma magia em que ele ia adoecer e ia morrer. E de fato isso acontece, né? E como é que o Levi-Strauss, né? Desculpe,
como é que o Levi-Strauss volta para a universidade e vai explicar isso? Olha, a tribo lançou a magia e o cara realmente morreu uma semana. Aí o Levi-Strauss vai construir a explicação, dizer, olha, eles estão enredados num campo semântico, né, onde, campo semiótico, né, ou no mundo da vida, onde aquilo tudo vai fazer sentido, e aquilo acaba acontecendo, porque a pessoa está dentro daquela cosmovisão, está dentro daquele sentido, né. Outro ponto interessante do capítulo que me chama a atenção é uma coisa que está lá no Asclépio, né, lá nessa profecia do fim da religião egípcia. Achei muito interessante esse ponto, que é o seguinte, é o segundo ponto aqui, ó, que é no corpus hermético tem essa profecia, entre aspas, de que a queda moral, né, a queda moral do Egito e do povo egípcio, ela vai se dar porque a prática mágica, a religião mágica vai deixar de ser praticada. Olha como é interessante. A magia como elo social, a magia como elo político e moral. Achei isso muito interessante, isso, sabe? Pensar essa dimensão. A magia como algo que costura o tecido social. Ou seja, os deuses vão deixar de ser cultuados, os ritos vão deixar de ser praticados, os sacrifícios vão deixar de ser feitos, e um desdobramento disso vai ser a queda moral e, por consequência, a queda política e a queda social, né? Que, no fundo, é o nascimento de um novo tempo, e não simplesmente o fim do Egito, como a gente viu. Que o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho interpretava isso como o fim do paganismo e o nascimento do cristianismo, mas numa visão de dentro do corpus hermético, uma visão cíclica de mundo, como é a visão pagã. Na verdade, o fim do Egito é o nascimento desse novo tempo do Egito, né? Então, é prenúncio, é potência de uma nova vida. E aí eu achei muito interessante, né? Porque isso vai me lembrar o Durkheim, né? Essa ideia de que o sociólogo Durkheim, essa ideia do papel da religião como papel de coesão social, né? E aqui, como a religião do Egito é a própria magia, é uma religião mágica, né? Ou seja, o Egito, ele não tem uma religião própria. É como se a magia fosse a religião universal, né? A gente vai ver que o Jordano Bruno, na frente, tem essa visão de que só há uma religião e ela é a magia, né? E é a magia egípcia. Portanto, só existe uma religião, que é a religião egípcia, que é a magia, né? Ele vai identificar a magia como sendo a religião propriamente egípcia. E aí eu achei interessante isso, muito interessante, o papel político, social e moral do elemento mágico, né? A gente está estudando aqui a filosofia da magia, a gente tem que ver todos esses desdobramentos, né? Da magia sociológico, político, social, filosófico, moral, prático também, técnico e etc, né? E outra coisa também interessante no final, que a Franciette deixa escapar, é que, olha como é interessante, o mago hermético, o que ele faz? Ele faz sacrifícios, ele faz incenso, ele faz evocação, para que o influxo das estrelas maléfico possa ser transformado em benéfico. Ou seja, para que eu possa assumir a virtude das estrelas. As estrelas têm seu lado mal, seu lado virtuoso. O ritual é para operar esse polo. É para dizer, ao invés de um influxo maligno, eu vou neutralizar esse influxo maligno, acionando outro influxo de uma estrela antagônica ou de uma energia antagônica que possa neutralizar aquele influxo. O que tem aqui colocado nisso? É que se há a possibilidade do mago, né? Se há a possibilidade do mago manipular o influxo das estrelas, então nós já vimos o quê? O determinismo começar a se enfraquecer. A Franciette deixa isso claro, de que talvez, né, quando lá no Renascimento, os magos do Renascimento vão se apaixonar por essa magia que modula o influxo das estrelas, a gente já prepara o nascimento da liberdade, o nascimento do livre-arbítrio e uma certa quebra do determinismo, um certo afastamento de uma visão arcaica do mundo, porque quanto mais arcaica a visão, mais determinado o destino, né? Para os povos gregos antigos, há um destino, e conhecer o seu mapa astral, ou conhecer a astrologia, é conhecer o seu destino, né? Aqui no hermetismo já tem assim um proto-humanismo, não é à toa que o hermetismo vai influenciar muito o humanismo, e o humanismo renascentista vai beber muito de certas questões que já estão no hermetismo, né? Como, por exemplo, a centralidade do homem, a importância do ser humano no hermetismo é muito interessante. A gente viu que quem dá o poder às estátuas é o ser humano, né? Os deuses, né, colocam essa energia no homem, e o homem, com um aparelho, desdobra essa energia nas estátuas, né? Achei isso muito interessante. Como passa pelo humano o encantamento do mundo através da teurgia. Achei isso muito interessante. E aqui é interessante pensar isso, né? O quanto a magia astrológica, a magia hermética, ela já balança o determinismo, né? E aí já prepara
a metafísica da subjetividade, né, como dizia o Heidegger, essa ideia de que o sujeito ele tem um poder sobre o mundo e que ele não é determinado por esse mundo e, enfim, isso vai ser radicalizado a tal ponto que a gente vai perder o mundo, né? O mundo vai, a natureza vai ser só um ser opaco, sem luz, sem sentido, né? É outro extremo, né? E quem dá sentido é o ser humano. Aí vem o niilismo, né? Então a gente perdeu esse lugar do mundo. Mas é claro que aqui no hermetismo não pode dizer que o mundo já estava sendo perdido aqui, mas que já existe um poder do homem e do gênero humano, e a ideia de que a chave da natureza e de Deus está nesse acontecimento milagroso que é o humano, né? Que é o homem. O grande milagre é o homem, né? Diz lá no Corpus Hermético. Bom, basicamente é isso, tá? São as três coisas. Eu vou encerrar a apresentação por aqui e a gente já começa as nossas indagações. Deixa eu só parar aqui a gravação.